Rapaziada, beleza? Vou estar aqui dando uma revisão de período pré-colonial. Vou voltar desde o início, né, dos assuntos. Serve para EPICAR, serve para o Colégio Naval, serve para a ESE, serve para a SPSEC, você que está tentando fazer um desses concursos. Eu peguei aqui do site ProMilitares, né? Site bacana aí desse professor que você está vendo aí, não é meu, mas estou pegando emprestado. Estou dando o crédito a ele, já para que não haja que ninguém fale. Mas não foi o senhor que fez. Realmente não fui eu. Mas beleza, vamos lá falar do período pré-colonial do Brasil. O que é o período pré-colonial? É o período anterior à vinda dos colonizadores, antes da colonização. Na verdade, é o período antes do Brasil ter um governo, digamos assim, ter moradores. É isso que eu quero dizer, que vai de 1500 a 1531, da sua descoberta até a vinda do Martim Afonso de Souza, em 1532, com a primeira expedição para colonizar o nosso país. Então, nesse período, nós vamos ter o primeiro contato entre os índios e os portugueses, vamos ter as expedições exploratórias e de patrulhamento, a mais conhecida exploração de patrulhamento e de expulsão de possíveis invasores foi a de Cristóvão Jacques, que fez essa rota toda a costa brasileira que pertencia a Portugal ali, ó, ele navegou isso aqui tudinho, ó, de 1516 até 1526. Está aqui esse período aqui, ó, que eu estou grifando aqui com lápis azul, ok? Ele navegou isso aqui tudo, margeando as costas do Brasil para evitar as invasões de povos indesejáveis, como franceses, holandeses e outros povos. Tá. O nosso descobrimento ele não trouxe muito entusiasmo a princípio para os portugueses. Por quê? Porque Portugal tinha um ótimo comércio nas Índias, um comércio muito lucrativo, estava dando tão certo que ele não queria perder tempo dele, nem desgastar o dinheiro da coroa fazendo tamanha viagem tão longa como essa, vindo para o Brasil, né? Então, a esquadra de Vasco da Gama, no Oriente, era muito mais motivo de festa para os portugueses do que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui e depois zarpou para a terra das especiarias, no caso, as Índias. Então, o rei Dom Manuel passou a chamar a terra descoberta de Vera Cruz, e logo o nome da nossa terra ficou como Terra de Santa Cruz. O nome do Brasil começou a aparecer com este nome Brasil a partir de 1503, até porque naquele período que eles tinham encontrado até então era apenas o pau-brasil, alguns produtos da floresta, né, alimentos, animais selvagens e índios. E o pau-brasil foi o carro-chefe naquela época da economia. Daí o motivo de mudar o nome de Ilha de Veracruz para Brasil, em homenagem à cor de brasa do pau-brasil. Olha que imagem interessante. Nós temos aqui um ato de antropofagia. Vamos lá. Vamos falar disso aqui já já. Bem, era difícil para eles, no momento, saber se o país, se o Brasil ia dar lucros para os portugueses. Na verdade, eles não sabiam disso, eles acreditavam que chegando aqui eles iam encontrar riquezas inesgotáveis, até porque existiam lendas de que no Brasil, nessa região do mundo desconhecido, existia um rio de ouro, onde os índios se banhavam e saía pó de ouro do seu corpo, montanhas de ouro. Então, movidos por esse interesse, por esse sonho de riqueza, muitos para cá vieram. Na verdade, essa imagem aí, ó,
observando melhor, mais detalhadamente, são os espanhóis matando os índios. Foi um negócio bem cruel, né? Bem, então Portugal não tinha muito interesse nessa região. Já a Espanha estava preocupada em fazer a sua colonização dos povos pré-colombianos, por ter achado muito ouro lá. Então ficou assim o período de pré-colonial no nosso país, enquanto no nosso país eles pouco se preocuparam em administrar e cuidar, a Espanha, na Bolívia, no México, na Guatemala, no Peru, eles se preocuparam muito, até porque lá os índios já eram um pouco mais avançados no sentido de viver numa sociedade organizada, ter líderes e também ter muitas riquezas. As nossas sociedades indígenas eram complexas, totalmente diferentes uma das outras. Inclusive, tinha índios aqui que eram antropofágicos, comiam pessoas, literalmente. Bem, os nossos índios eles foram mortos também, assim como os índios que viveram na Espanha, do lado espanhol, mas não tão horrivelmente como os espanhóis fizeram com os índios. Eles queimavam os índios vivos e faziam desgraças com os coitados. Tudo por causa do metal, pela ganância do ouro. Na América de Portugal, de início, só se encontraram exotismos aos olhos europeus, ou seja, índios, papagaios, araras, alimentos e só. E o pau-brasil. Então, não tinha muito interesse em ficar aqui nessa região. E era muito caro manter uma colonização aqui nessa região. Muito bem. Comércio com as Índias no auge. Então, os portugueses dos Açores, da Ilha da Madeira, Cabo Verde, né, eram regiões onde os portugueses mais faziam comércio. São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, lá em Damão, em Goa, Macau, Timor-Leste, e sem contar a Índia. Esse comércio que eu acabei de falar para vocês dessas cidades era muito mais lucrativo do que fazer comércio com o Brasil, com lucros até, como você pode ver aí no texto, de 6.000%. Quer dizer, o Vasco da Gama, quando chegou lá nas Índias, ele conseguiu um lucro de 6.000%. Tu já imaginou? Tu conseguiu um lucro comercial, dinheiro, 6.000% de juros ao teu favor, é uma coisa espetacular. Enquanto no Brasil havia, na verdade, era um prejuízo. Não era muito lucrativo o comércio do pau-brasil, apesar de ser uma árvore, perdão, uma madeira bonita, exótica, não era tão lucrativo quanto as especiarias que vinham da região da Ásia. Aqui um desenho do pau-brasil, na verdade uma foto do que foi o pau-brasil, né? Ele recebeu esse nome porque ele tem uma cor de brasa dentro do seu tronco. Tinha grande interesse de Portugal no início da colonização, no período chamado de pré-colonial. A tintura dele era usada para pintar tecidos e fazer também perfumes. A princípio, eles encontraram todo o litoral, até Pernambuco, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ok? E diversas partes do Brasil. Ficava mais no litoral, né? E ficava também sob o monopólio da coroa portuguesa a extração dessa madeira. Ninguém podia chegar aqui e retirar essa madeira sem ter autorização da coroa. Por isso que lavrava-se um documento chamado estanco, um documento de permissão de exploração do pau-brasil. A primeira concessão de exploração desse pau-brasil foi para esse camarada aqui, ó, o Fernão de Noronha, em 1502, que depois, na tradução do nome dele, as pessoas acabaram colocando Fernando de Noronha. Então, os comerciantes de pau-brasil eram chamados de brasileiros. Olha aí,
Por que que o nome é brasileiro? Em homenagem aos comerciantes de pau-brasil, termo com que o tempo irá designar todo e qualquer colono nascido na colônia. O pau-brasil chamou a atenção dos navegantes portugueses, pois o seu lenho era preparado uma tinta cor vermelha empregada num tingimento de penas. Ibirapitanga era o nome usado pelos nativos, que significa entupir madeira vermelha. Então, esse corante passou a ser utilizado pelos europeus, né, do pau-brasil, para a confecção de instrumentos musicais, móveis, eletrodomésticos, móveis que eram utilizados em casa, né, domésticos. A extração da árvore do pau-brasil era exclusiva dos indígenas, eles que trabalhavam na extração da árvore, através de um contrato de escambo, onde os portugueses davam qualquer besteira, qualquer prêmio, qualquer porcaria para os índios, e em troca eles retiravam o pau-brasil. Ótimo. Então, os índios derrubavam as madeiras, cortavam-as em toras e levavam para as feitorias para acomodar. Em troca, recebia miçanga, vestidos, camisetas, canivete, faca, um sapato, um boné, um chapéu. O nome dessa troca era o escambo. O que era uma feitoria? A feitoria era uma espécie de uma muralha feita de madeira, né, quadriculada, onde eles guardavam o pau-brasil para que ninguém viesse roubar, mas não servia de nada, porque de tempos em tempos franceses chegavam aqui, holandeses e até mesmo espanhóis roubavam o pau-brasil e levavam para outros locais. Então, os portugueses acreditavam que esses presentes selavam a paz e evitavam que os indígenas fizessem qualquer tipo de guerra contra os portugueses. Naquela época tinha um escritor, né, responsável por relatar tudo ao rei, era o Pero Vaz de Caminha. Escreveu todas as curiosidades que tinha aqui no Brasil. E aí descreve a curiosidade dos nativos, que os nativos, ao conhecerem a galinha, quase tiveram medo dela, porque nós não tínhamos galinha no nosso território. Uma ave, creio eu, que seja da África, da Ásia, não sei da onde veio a galinha, né? E não queriam nem tocar. Depois começaram a admirar este animal que foi introduzido na alimentação do brasileiro. Bem, o fim da caça do pau-brasil não livrou a espécie do perigo de extinção, ou seja, outras atividades econômicas como o cultivo da cana-de-açúcar, do café, crescimento populacional, desmatamento da faixa litorânea, as doenças que foram introduzidas começaram a devastar, a acabar, a extinguir do Brasil os povos indígenas. E o pau-brasil, por ter sido tão explorado, ele foi muito, muito explorado. Ele quase que esgotou em todo o território nacional. Ainda tem algumas árvores de pau-brasil que elas foram replantadas. Aqui, eu expliquei para vocês o que eram as feitorias, né? Vou falar aqui, vou ler aqui para vocês. Ó, durante o período pré-colonial, não teremos a fundação de cidades, mas apenas instalação de feitorias. Era o nome dado aos entrepostos comerciais europeus em territórios estrangeiros, inicialmente estabelecidas nos diferentes estados da Europa medieval, foram mais tarde adaptadas às posses coloniais. Uma feitoria podia ser desde uma simples casa até um conjunto de equipamentos e estruturas militares, ou de acolhimento e manutenção de navios. No caso do Brasil pré-colonial, o principal objetivo da feitoria, como eu falei para vocês, era o armazenamento do pau-brasil. Lá nas feitorias, eles guardavam o pau-brasil para evitar dele ser saqueado, né? Para
acumulá-lo próximo à praia, para que quando as embarcações portuguesas aqui chegassem, elas tivessem condições de levar essa madeira mais rapidamente para a Europa, para poder vendê-la no mercado europeu. Bem, as primeiras expedições no Brasil, vamos lá, né? As principais expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil após a passagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral, chamadas de exploratórias. Eu falei ainda há pouco da guarda-costa, num vídeo anterior. Agora eu vou falar das explorações, das chamadas expedições exploratórias, de exploração, de conhecer literalmente a terra, de fazer conhecida. Então, a primeira expedição foi a de Gaspar de Lemos. Que ano que ele veio para cá, professor? Em 1501. Então, ele explorou a grande parte do território litoral brasileiro, deu nome a alguns acidentes geográficos, ilhas que ele encontrou, né? Cabos, rios, baías, etc. Então, esses batismos aconteciam conforme o santo de cada dia. Então, alguns montes, algumas montanhas, né, receberam o nome de santo. Por exemplo, Ilha de São Vicente. Foi colocado esse nome porque foi no dia de São Vicente. Cabo de São Roque, em homenagem ao São Roque. Ilha de São Francisco, Ilha de São Sebastião. Então, é muito comum os acidentes geográficos, as ilhas e as regiões receberem o nome de santos, até porque a religião predominante da galera naquela época era o catolicismo romano, não tinha jeito, né? Bem, participar da tribulação o experiente navegador florentino Américo Vespúcio, que verificou a existência de grande quantidade de pau-brasil no nosso território. Ok? A segunda expedição exploratória. A primeira, vamos voltar aqui, ó, só para rememorar, foi Gaspar de Lemos em 1501. A segunda expedição exploratória foi de Gonçalo Coelho. Que ano? 1503, organizada a partir de um contrato entre a coroa e ricos comerciantes que queriam retirar o pau-brasil. Entre eles, né, nós já conhecemos o Fernão de Noronha, que hoje as pessoas chamam de Fernando de Noronha. Então, fizeram um contrato com a coroa portuguesa, onde eles iam enviar 6 navios anualmente para o Brasil para explorar até 300 léguas do litoral, construir feitorias para proteger o litoral e guardar o pau-brasil, né? Durante 3 anos eles fariam isso. Então, para Portugal, a construção das feitorias era boa porque significava proteção da região contra a invasão de diversos estrangeiros. Então, essas foram as expedições exploratórias. Então, vamos falar agora, como falei para vocês, da expedição chamada de guarda-costa. Então, a primeira expedição guarda-costa, de 1516 até 1520, alguns livros falam 1526, ela foi liderada por Cristóvão Jacques, que fez a primeira expedição guarda-costa, policiou, vigiou o litoral. Para quê? Para não permitir a invasão de franceses, porque os franceses eram os principais ladrões daquela época, corsários. Então, tinha um caráter militar essas expedições. Eles podiam prender navios franceses, podiam cobrar imposto desses navios, não precisava que devolvesse dinheiro para a coroa portuguesa, e proibir que esses navios roubassem o pau-brasil do nosso litoral. Né? Mas essas expedições não foram tão fortes assim, até porque a costa brasileira é gigantesca, e quando eles chegavam no local,
os contrabandistas já estavam em outro local bem mais longe, ficava muito difícil policiar todo o território brasileiro. Por isso que foi necessário, depois de um certo tempo, a coroa portuguesa construir fortes por todo o litoral brasileiro. Para que, professor, construir forte? Para proteger de invasões estrangeiras, ok? Na próxima aula eu termino